Olá, minha gente, meu nome é Leonardo Estrela e analisaremos aí juntos o tema referente aos direitos humanos. Leonardo Estrela é doutorando pela Universidade Paris I, Panthéon-Sorbonne, mestre em Direito Internacional pela Faculdade de Direito da UFMG, professor de Direito Ambiental e de Direito Internacional em diversos cursos preparatórios para a carreira jurídica em São Paulo, Belo Horizonte e Curitiba, e autor das obras O Direito Internacional Humanitário e Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, Legislação Comparada. Muita gente pensa que quando se fala em direitos humanos tem gente que até fala, direitos humanos só serve para preso. Não é bem assim não. Então, ao analisarmos todos os institutos, sejam eles globais, sejam eles regionais ou nacionais, de proteção aos direitos humanos, veremos o seguinte, que nada mais são, ou seja, que esse corpo de normas, ele nada mais é do que um conjunto de valores, de atos e de normas que possibilitam a todos uma vida digna. O que eu quero dizer com isso? Quando se fala em direitos humanos, ele vale para preso, ele vale para gente, ele vale para a imprensa, ele vale para crianças, mulheres e para todo mundo. Ou seja, eu tenho normas de proteção em todos os campos. Mas quando se fala em direitos humanos, o dado interessante aí é o seguinte, olha, direitos humanos, muita gente diz, direitos humanos sempre existiu. Por que sempre existiu esse tema? Pelo seguinte, porque regras referentes à proteção mínima do indivíduo, elas existem desde a antiguidade. Então, normas referentes à proteção em tempo de guerra também existem desde a antiguidade. Mas os direitos humanos, como a gente conhece hoje, ou seja, essa disciplina hoje adquire contornos muito específicos e contornos esses que vêm ao longo dos anos se positivando, se sedimentando e hoje a gente tem um sistema, na minha opinião, fechado, completo e coeso de normas que protegem o indivíduo, seja em tempo de paz ou seja em tempo de guerra, como nós veremos também. Então, como marcos históricos dessa nova realidade dos direitos humanos, nós temos aí 3 institutos, 3 períodos bem determinados. É preciso, então, analisarmos as técnicas e as características do iluminismo na concessão de direitos e garantias ao indivíduo. Depois, a Revolução Francesa, de fundamental importância para a universalização desses direitos. E, por fim, aí depois de todos os auspícios, de todas as práticas atrozes que foram cometidas na Segunda Guerra Mundial, esses direitos realmente vêm para ficar, para permanecer no ordenamento jurídico de todos os países, de um modo em geral. Então, o primeiro marco histórico aí dos direitos humanos é o iluminismo. Por que as ideias iluministas lá da França são tão importantes para o desenvolvimento e para a positivação desses direitos? Porque pela primeira vez eu tenho, de um modo coeso, a razão sendo ressaltada, ou seja, toda aquela prática determinada na concessão de direitos, tendo em vista razões divinas, direitos são dados por Deus, isso acaba no iluminismo. Então eu passo a ter cada vez mais um senso crítico em relação a posições garantidoras de direitos divinos, cada vez mais eu passo a ter a razão como sendo o centro das preocupações humanas, seja essas preocupações humanas em todos os aspectos da vida social e nos aspectos da vida jurídica de um indivíduo, e talvez a principal característica do iluminismo seja uma fé cada vez mais constante e crescente no papel e no peso da ciência para o conhecimento científico. É exatamente essa ideia de razão que vem, de certo modo, afastar um pouco o lado espiritual, o lado metafísico do direito e considerar que o direito nada mais é do que um fenômeno humano. Não só isso, além de fenômeno humano, o direito ele é antropocêntrico, ele existe para nos servir, para regular, para regulamentar situações sociais e para proteger esse indivíduo. Além do iluminismo, e talvez em decorrência direta das ideias iluministas,
a gente tem aí as primeiras revoluções burguesas essas que também trouxeram as primeiras declarações de direitos que protegem o indivíduo. Então, como grande movimento aí, que talvez tenha sido, enfim, a base de toda a ideia de lançamento dos direitos humanos, nós temos a Revolução Francesa e, pouco tempo antes, a Revolução Norte-Americana. Duas revoluções inspiradas, obviamente, pelas ideias iluministas. É exatamente nos Estados Unidos e é exatamente na França que a gente vê o surgimento das duas primeiras grandes cartas de concessão de direitos aos indivíduos. A Revolução Francesa, ela se afirma e se positiva como sendo a mais importante das duas, não é por um motivo aleatório, não. Se a Revolução Norte-Americana pegou aquelas ideias iluministas de fé na ciência, de razão como conhecimento básico, como condição básica ao conhecimento científico, o homem como centro das preocupações, se a Revolução Norte-Americana também pegou todos esses institutos, esses ideais, ela pecou em uma coisa. Na Declaração de Direitos dos Indivíduos dos Estados Unidos, eu não tenho aí um caráter universal. Fato esse instituído pela Revolução Francesa. Então, na Revolução Francesa, todo mundo aí lembra dos episódios da queda da Bastilha, de 1789, ou seja, depois de todo aquele movimento burguês para a tentativa de se alcançar o poder, eu tenho ali a primeira carta realmente universal dos direitos humanos. Quais são os grandes direitos consagrados ali, então? A igualdade, a liberdade e a fraternidade. Qual era o grande objetivo da Revolução Francesa de 1789? O grande objetivo era proteger o indivíduo contra a própria figura do Estado. Então, o Estado ali, que era um Estado monárquico, ou seja, que simplesmente colocava os direitos do soberano à sua própria vontade, já que ele era a manifestação divina do poder aqui na Terra, isso acaba com a Revolução Francesa. E o outro marco fundamental para se entender e para se explicar direitos humanos é o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, se a partir de 1789, se a partir da Revolução Francesa eu tenho todos aqueles ideais de proteção do indivíduo contra a própria figura arbitrária do Estado, na Segunda Guerra Mundial eu não só tenho a universalização plena e efetiva dos direitos ali, como eu também tenho a criação de uma instituição cuja finalidade básica e essencial é a manutenção da paz internacional. Paz essa que passa obrigatoriamente por uma harmonia entre os povos, entre os indivíduos. Então, a Segunda Guerra Mundial vê surgir as Nações Unidas como instituição garantidora da paz, da harmonia e da segurança internacionais entre os Estados, mas não só isso. A Organização das Nações Unidas ela tem também o papel fundamental de desenvolvimento entre os povos, de tentativa plena de redução das desigualdades sociais entre os diversos países. E com isso, a gente percebe claramente que a Declaração aí dos Direitos do Homem, fruto direto das Nações Unidas, ela é hoje, sem dúvida alguma, o principal documento, o principal instituto de proteção ao indivíduo. Então, guardem bem esses três marcos. Ideias iluministas, Revolução Francesa, com os três ideais de proteção ao indivíduo em relação à figura do Estado, e os movimentos pós-Segunda Guerra Mundial. A todo momento, quando a gente for analisar os tratados, as convenções e as normas existentes de direitos humanos, vocês vão perceber claramente os ideais inspiradores aí desses três marcos fundamentais. Agora, se 1945 ou pós-45 é a data-chave para que se fale em direitos humanos, é lógico que todo esse processo de universalização dos direitos humanos ele começou muito antes. Ou seja, é um direito que vem se desenvolvendo ao longo dos anos. Então, talvez o primeiro instituto limitador do poder arbitrário de um soberano, garantindo-se direitos aos indivíduos, seja a Magna Carta de 1215. Então, essa é a primeira data que eu quero que vocês guardem, o primeiro instrumento que eu quero que vocês guardem. A Magna Carta, ela é uma carta feudal, na época a gente ainda estava no feudalismo, mas era uma carta feudal que pela primeira vez submetia o governante inglês
a um corpo escrito específico de normas e previa a inexistência de arbitrariedade na cobrança de impostos. Ou seja, aqui, ainda que com um viés econômico, eu pela primeira vez tenho o quê? Eu tenho a tentativa de garantir direitos mínimos, ainda que econômicos, ao indivíduo em relação à arbitrariedade de um soberano. Além desse direito referente à cobrança de impostos, o dado interessante é que algumas garantias judiciais essas presentes até na nossa Constituição, já ali foram estabelecidas. Como exemplo, todo aprisionamento de um indivíduo qualquer ficaria condicionado a um prévio e justo julgamento. Dado interessante. Segundo marco aí, que também nesse processo de desenvolvimento de história dos direitos humanos, segundo grande marco na tentativa de consolidação desses direitos, é a chamada Petition of Rights. A Petition of Rights de 1628 é uma carta que tenta incorporar novamente, ou seja, ela tenta reafirmar vários dos direitos estabelecidos pela Magna Carta de 1215. Entretanto, o dado mais característico dessa Petition of Rights, também Instituto da Inglaterra, foi a necessidade, ou seja, a necessidade de tentar instituir o poder arbitrário do rei a um consentimento do parlamento. Então, aqui, pela primeira vez, a gente tem também a seguinte característica, que todos os atos reais ficariam, de certo modo, condicionados a uma autorização, a um controle do parlamento inglês. Parlamento esse que, obviamente, não só tem representantes feudais, representantes da nobreza, mas também tem representantes populares. É a primeira vez que a gente percebe uma tentativa de sistema de freios e contrapesos, ou seja, de poderes autônomos, mas ao mesmo tempo que se harmonizam, que se controlam. Terceiro instituto importante, esse instituto a gente tem na nossa própria Constituição, é o Ato de Habeas Corpus, ou Habeas Corpus Act, um documento de 1679. Ele é, sem dúvida alguma, um documento que institui um dos instrumentos mais importantes de garantia do indivíduo. Por quê? Porque o habeas corpus ele ainda hoje é utilizado e ele vem proteger talvez um dos direitos mais fundamentais do indivíduo, que é a sua liberdade de locomoção. Como quarto instituto aí importante de análise, a gente tem o chamado Bill of Rights, ou a Carta de Direitos de 1689. A Carta de Direitos de 1689, ela vem de vez na Inglaterra para assegurar a supremacia do parlamento sobre a vontade real. Então ela diminui todos os abusos cometidos pela nobreza em relação aos seus súditos. E agora o rei, ele passa então a ficar diretamente sob a soberania popular. Lembrando que até o momento nós analisamos institutos típicos não só da Europa, mas muito específicos e voltados ao direito inglês. Para fechar essa primeira fase, então, de consagração e de história evolutiva dos direitos humanos, vamos terminar aqui com uma questão. Uma questão de delegado de polícia. Assinale o documento que não se relaciona aos antecedentes formais das declarações de direito. Magna Carta de 1215, nós vimos que é um documento que ajudou na consolidação dos direitos humanos, assim como a Petition of Rights e o Habeas Corpus Act. Então, o documento aí que não se encontra dentre os elencados como sendo necessário e sendo de fundamental importância para a efetivação dos direitos humanos, como nós os conhecemos hoje, é a Charter of Liberties de 1732. A resposta correta é a letra D. Com isso, a gente fecha aqui essa primeira etapa do processo evolutivo dos direitos humanos no mundo.